Hey, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E será que nós estamos vivendo em uma simulação computacional? Ah, que história é essa? Me prova essa maluquice. Bom, Miguel, de fato essa hipótese não é possível de se testar. Ela está mais no campo da filosofia do que da ciência. Mas nada nos impede de especularmos sobre as chances de você e tudo à sua volta serem apenas bits de informação em um supercomputador. Em 1972 foi lançado um dos primeiros jogos de videogame e possivelmente o primeiro grande sucesso. Seu nome era Pong e consistia em apenas dois retângulos e um quadradinho que ia de um lado para o outro, como uma bola de tênis. Apesar da indústria de jogos eletrônicos ter começado com gráficos bem modestos, os jogos estão se tornando cada vez mais realísticos, passando de retângulos e quadrados para imagens muito mais fiéis à realidade. Tudo isso em apenas 45 anos. Imagine só como estarão as simulações computacionais nos próximos 45 anos. Ou 100 mil anos. É difícil de predizer ao certo quando isso vai acontecer, mas chegará um dia em que nossas simulações vão ser tão realísticas que vão ser indistinguíveis da nossa realidade. Quando chegarmos a esse nível, poderemos usar tecnologias que já são idealizadas hoje para se criar um supercomputador. Não existe nem sequer a necessidade de especular tecnologias futuras que nem sequer sonhamos hoje. Uma maneira já imaginada hoje de se construir um supercomputador é através da nanotecnologia. Suponha que nossos descendentes criem nanorobôs, que são capazes de tornar tudo o que tocam em um circuito de computador como os que nós temos na atualidade. Assim, não seria nada absurdo pensar que seria possível transformar planetas inteiros em computadores gigantescos. Um objeto como esse nos ofereceria um poder de realizar uma ordem de grandeza de 10 elevado a 42 operações por segundo. Guarde esse número. E isso é muito, mas muito poder computacional. Porém, ainda não é o suficiente para se simular todo um universo. Para isso seria necessário um computador basicamente do tamanho do próprio universo, o que é não muito possível. Uma técnica para se economizar poder computacional seria somente renderizar algo apenas se um ser consciente percebesse aquele objeto ou fenômeno. Então, se ninguém estivesse olhando para a Lua, talvez ela simplesmente não estivesse lá. E para ver evidências sobre isso, veja esse vídeo que fizemos aqui no canal. Porém, ainda seria necessário muito mais do que um planeta para se gerar tudo isso. Uma maneira muito mais econômica seria apenas simular mentes humanas. Para você ter noção de como isso não seria nada absurdo, vamos fazer os cálculos juntos com os Hugobertos. Estima-se que a mente humana é capaz de realizar algo em torno de 10 elevado a 14 e 10 elevado a 17 operações por segundo. Supondo que um ser humano vive 80 anos, temos que ele tem uma ordem de grandeza de 10 a 9 segundos de vida. Ou seja, o meu e o seu cérebro realiza algo em torno de 10 a 23 e 10 a 26 operações durante toda a sua vida. Isso é o necessário para se simular um indivíduo por completo. Mas e quantos humanos existiram em toda a história? A resposta é uma ordem de grandeza de 10 elevado a 11. Isso significa que precisamos de um poder computacional capaz de realizar algo entre 10 a 34 e 10 a 37 operações para simular toda a história cerebral da humanidade. Agora, se lembra da ordem de grandeza de quantas operações por segundo que um supercomputador do tamanho de um planeta faria? Bom, são 10 a 42. Ou seja, se esse objeto gigante usar 1/100º de milésimo do seu poder durante um mísero segundo, ele será capaz de simular toda a história cerebral da humanidade. E isso seria uma tarefa extremamente fácil para uma civilização pós-humana de alguns milhares de anos no futuro. Nossa, obrigado, Gobertos. Poderiam haver não só uma simulação dessas, mas várias delas poderiam estar ocorrendo em questões de minutos em vários desses computadores planetários.
tendo o potencial de gerar uma quantidade absurda de realidades simuladas. E cada simulação poderia conter suas próprias simulações dentro dela, assim podendo ter uma quantidade exponencialmente maior ainda. O que significa que dentre as realidades existentes, praticamente todas seriam simuladas, e apenas uma seria a realidade base. Logo, a chance de um humano estar em uma simulação é praticamente de 100%. Entretanto, tudo isso representa somente um possível cenário. Ainda temos outros dois onde nada disso ocorre. Um deles apresenta a possibilidade de uma civilização pós-humana escolher não fazer tais simulações, por algum motivo. Talvez seja uma razão ética, ou mesmo eles apenas não se interessam tanto. Outro cenário mostra a chance que uma civilização tecnológica tem de se extinguir antes de poder ser capaz de realizar tais simulações, seja por motivos internos, como uma guerra ou uma tecnologia que sai do controle, ou mesmo fatores externos, como um meteoro ou uma explosão de supernova. No fim das contas, temos três cenários. O de estarmos em uma simulação. 2. O de civilizações não quererem fazer simulações. E 3. De civilizações morrerem antes de poderem fazer simulações. Não há um consenso sobre quais as chances de fato de estarmos no cenário 1. Elon Musk diz que é de 100%. Neil deGrasse Tyson diz que é de 50%. Já Nick Bostrom, o idealizador do argumento da simulação, diz que é de 20%. E quem está certo é difícil de saber. E depois de tudo, talvez desse questionamento todo de estarmos ou não em uma realidade simulada não valha tanto a pena. Afinal, se isso for verdade, o que muda para nós? Bom, não muita coisa. De qualquer forma, devemos continuar procurando coisas interessantes para se fazer durante a vida, seja ela fruto de um computador ou não. Bom, então por hoje é só, minha gente. Espero que nenhum bug desligue a nossa realidade. E obrigado por assistir. Para mais maneiras de dormir tranquilo, se inscreva no canal. E chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: como você provaria que estamos vivendo em uma simulação? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.